Um jogo de badminton, 2 sacolas de supermercado, uma barra de Mars e uma fralda suja. Essas questões aparentemente arbitrárias costumam ser ignoradas no que muitos consideram o conto mais intrigante de espionagem e fuga da Guerra Fria. Oleg Gordievsky foi o mais alto oficial da KGB a espiar para o Reino Unido. Ele praticamente sozinho influenciou o mundo em um dos períodos mais perigosos da história, quando a humanidade encarou o abismo do Holocausto nuclear. O resgate dele das profundezas atrás da cortina de ferro, após ser comprometido, era visto como quase impossível. Para seu país, ele é um traidor, mas para o Ocidente, é um herói que arriscou tudo pelas liberdades democráticas que muitos consideram garantidas. Esta é a história do maior espião da Grã-Bretanha. O pai de Oleg é Anton Gordievsky. Na Revolução Russa de 1917, ele virou comunista fervoroso e permaneceu assim até morrer. Em 1920, Anton Gordievsky foi enviado para o Cazaquistão, onde participou da apreensão forçada de grãos pelo governo bolchevique dos agricultores. A coletivização provocou fome severa na Rússia, resultando na morte de 4 a 7 milhões de pessoas. No início dos anos 1930, Anton Gordievsky entrou na Diretório Político Unificado do Estado precursora da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, antecessora da KGB. Olga, mãe de Oleg, apesar de desprezar o comunismo em segredo, agia como a esposa ideal de um agente da KGB. O desprezo dele vinha das experiências familiares. O pai perdeu o moinho para os comunistas e o irmão passou 10 anos no Gulag por criticar a coletivização agrícola. Ela, ao contrário do marido, não via o Partido Comunista como infalível e reconhecia o expurgo de Stalin de milhões de supostos inimigos do povo pelo que foi. Oleg era o irmão mais novo de Marina e Vasily. Também era membro da KGB e espião ilegal. Espiões ilegais recebiam esse nome por atuarem sem cobertura formal, enfrentando alto risco. Durante a Guerra Fria, espiões fingiam ser diplomatas em embaixadas. Eram jornalistas e protegidos por regras do direito internacional. Oleg nasceu em 10 de outubro de 1938, bem no final do Grande Expurgo. Sua infância foi como se podia esperar na Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. A comida era racionada e a pobreza era um modo de vida. Oleg e sua família viveram confortavelmente em Moscou desde 1943, após a redução dos combates, graças aos privilégios do pai no Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Aos 6 anos, Oleg já lia e se destacava em história e línguas ao iniciar a escola. Seu primeiro contato com leitura fora da propaganda comunista pode ter sido o British Ally, folheto em russo da Embaixada Britânica para melhorar relações britânico-russas. Aos 14 anos, como todos os meninos russos, Oleg entrou para o Komsomol, ou Liga Jovem Comunista. Aqui, Oleg conheceu o funcionamento e as metodologias do Partido Comunista. Aos 17 anos, Oleg virou chefe da Komsomol na escola. Joseph Stalin morreu em 5 de março de 1953 e, em 1956, foi denunciado por Nikita Khrushchev, o sucessor como primeiro-ministro da União Soviética. Nesse ano, Oleg ingressou nos prestigiados Institutos de Relações Internacionais, estudando alemão, direito, assuntos militares e história. Oleg recorda a morte de Stalin e sua condenação pelo Partido Comunista como marcos do início da queda de sua ideologia marxista soviética. Apesar de ainda acreditar no comunismo e em uma utopia comunista, Oleg tornou-se um anti-stalinista consciente. Após a morte de Stalin, Nikita Khrushchev, novo líder do Partido Comunista, permitiu reformas liberais e liberdade de expressão inédita por um curto período. Esse período foi breve, em parte por causa da Revolução Húngara de outubro de 1956. O Partido Comunista invadiu a Hungria, reprimiu a rebelião e encerrou as reformas de Khrushchev.
A União Soviética retornou ao antigo estado congelado. Ao saber desses fatos e notar o desejo de estrangeiros por outro estilo de vida, Gordievsky se interessou em viajar para fora. Oleg queria conhecer o mundo fora da União Soviética e, por isso, fez aulas de inglês, aumentando suas chances de uma missão internacional após a universidade. O curso de inglês estava cheio, então ele não entrou. Por indicação do irmão, Oleg se matriculou em sueco, considerado o caminho para o resto da Escandinávia. Gordievsky começou a correr cross-country e conheceu Stanislaw Standa Kaplan, colega da Tchecoslováquia que depois desertou da União Soviética para o Ocidente. A KGB tinha um escritório na universidade para identificar novos recrutas. Vasily ajudou na apresentação formal de Oleg à KGB. A entrevista de Oleg foi em 1961, próxima à sede da KGB. No último ano dos estudos, ele recebeu sua primeira missão, 6 meses em Berlim Oriental como tradutor de alemão na embaixada russa. Lá, Oleg presenciou a rápida construção do Muro de Berlim, erguido pelo governo da Alemanha Oriental para impedir fugas para o Ocidente. O período de Oleg na Alemanha Oriental foi marcante, sendo sua primeira experiência em espionagem e oferecendo uma visão clara dos resultados das ideologias comunista e capitalista. Após se formar, Oleg entrou na KGB em 31 de julho de 1962, comprometendo-se a defender seu país e guardar segredos de Estado. Oleg queria seguir os passos do irmão como espião ilegal, mas, para sua decepção, foi designado para a diretoria S em Moscou. Lá, ele preparou documentação para outros espiões ilegais. Enquanto estava no cargo, Oleg casou-se com Helena Akopian, professora de alemão. Ele esperava que seu casamento, especialmente com uma pessoa que falava uma língua estrangeira, aumentasse suas chances de receber um posto no exterior no futuro. A chance que Gordievsky aguardava surgiu em 1965, quando foi nomeado oficial consular na embaixada russa em Copenhague, Dinamarca, cuidando de vistos, heranças e secretamente gerenciando spas da KGB. Em janeiro de 1966, Oleg e Helena mudaram-se para Copenhague, onde Oleg passou a coletar informações e buscar identidades escandinavas para uso de espiões da KGB. O contraste entre Moscou soviética e a vibrante Copenhague era marcante. Oleg ficou fascinado ao conhecer a democracia ocidental, especialmente pela variedade de livros proibidos ou ausentes na União Soviética. Dos 20 funcionários da embaixada russa em Copenhague, 14 eram agentes da KGB, ou Diretório Principal de Inteligência. Oleg achava que seus colegas, em geral, eram preguiçosos e desinteressados em realizar qualquer trabalho real de espionagem. Oleg estava determinado a se destacar de seus colegas, e depois de cumprir suas funções oficiais pela manhã, dedicava-se a aprender dinamarquês e a desenvolver uma rede local de espiões disfarçados e contatos em Copenhague. Enquanto a carreira de Oleg prosperava, seu casamento com Helena não ia bem. O casamento foi prejudicado em parte pelas tendências antidomésticas e pelas visões feministas de Helena, mas o que mais magoou Gordievsky do que isso foi a revelação de que Helena havia engravidado, mas abortou o bebê sem antes conversar com ele. Outro evento que mudou os sentimentos soviéticos de Gordievsky foram os acontecimentos de 1968 na Tchecoslováquia, também uma república socialista. Na Primavera de Praga, houve forte liberalização política e descentralização administrativa. Essa rebelião ideológica não foi bem recebida pela União Soviética, que prontamente invadiu o país para esmagar o movimento. A Tchecoslováquia permaneceu sob controle direto soviético até seu colapso em 1989. Oleg observou consternado, pois os eventos na Tchecoslováquia lembravam muito o ocorrido na Hungria anos atrás. Ele sabia que, como outros diplomatas russos na Dinamarca, sua casa e telefone eram grampeados pelo Serviço de Inteligência PET. Ele ligou para Helena indignado
e xingou a União Soviética por suas ações. Ele queria que sua mensagem fosse vista como sinal de intenção para os colegas dinamarqueses. Oleg voltou para a Rússia com Helena em 1970. Gordievsky enfrentou intensa abstinência cultural e ressentiu a atmosfera repressiva e infeliz de Moscou ao retornar. Nos 3 anos seguintes, Gordievsky ficou estagnado profissional e pessoalmente. 2 eventos motivaram seu retorno à Dinamarca. O primeiro foi a expulsão de 105 espiões soviéticos do Reino Unido e outros países, incluindo a Dinamarca, exigindo a reconstrução da presença da KGB nas embaixadas. O segundo foi a morte prematura de Vassily, irmão de Oleg, aos 39 anos, por alcoolismo crônico. Gordievsky retornou a Copenhague em outubro de 1972 como oficial de inteligência política da primeira diretoria principal da KGB. Suas principais responsabilidades não oficiais eram identificar, recrutar e gerenciar dinamarqueses, dispostos a vender ou trocar informações e segredos para a União Soviética. O PET e o Military Intelligence, 6 do Serviço Secreto Britânico, já tinham grande interesse em Oleg quando ele voltou a Copenhague. Stander Kaplan, colega de Gordievsky na equipe universitária de cross country, citou Oleg entre vários suscetíveis a abordagens de espiões ocidentais por sua desilusão com o sistema soviético. Numa noite, Stander surgiu de surpresa na porta de Oleg, dizendo estar na cidade a negócios. Depois de compartilharem uma bebida cautelosa e desconfortável, Stander convidou Oleg para almoçar. Isso foi claramente uma armação do movimento revolucionário 6 e da BET. Nada concreto foi discutido, mas Stander informou aos superiores que Oleg seguia como candidato promissor. O próximo passo no longo processo de aproximação entre Gordievsky e a inteligência ocidental foi possibilitado por uma partida de badminton. Gordievsky começou a praticar esportes de manhã com um amigo, e Richard Bromhead, chefe do movimento revolucionário 6 em Copenhague, soube disso. Bromhead e Gordievsky se conheciam superficialmente dos círculos diplomáticos, mas sua chegada repentina à quadra cedo, de terno de tweed, só podia significar uma coisa. O movimento revolucionário 6 buscava recrutar Gordievsky. Os dois concordaram em se encontrar para almoçar e ter uma conversa honesta no Hotel Osterport. A dificuldade aumentou porque nenhum falava fluentemente a língua do outro. Ambos sabiam que estavam jogando um jogo extremamente perigoso. Bromhead temia que Gordievsky tentasse recrutá-lo para a KGB, enquanto Gordievsky suspeitava de uma armadilha da própria organização. O almoço aconteceu. Gordievsky e Bromhead se avaliaram discutindo principalmente religião, filosofia e música. Para se proteger, Gordievsky avisou a KGB que veria Bromhead, o que não causaria suspeitas, já que tinha mandato de recrutamento. Bromhead saiu da reunião achando mais provável que Gordievsky tentava recrutá-lo. Durante 8 meses, nada aconteceu. Não há explicação real, apenas que o movimento revolucionário 6 seguia outras pistas na época. Gordievsky não gostou da espera, mas percebeu que, se o almoço fosse armação, a KGB não teria demorado tanto para retomar contato e concluir o trabalho. Bromhead voltou à quadra de badminton e marcaram outro almoço. No encontro, Bromhead perguntou diretamente a Gordievsky se ele aceitaria compartilhar informações com a inteligência britânica e se toparia se reunir de novo em local seguro. Oleg concordou com ambas as condições e, dessa vez, não fez nenhum relatório sobre o que foi um encontro não autorizado com Bromhead. Em 1974, Oleg Gordievsky tornou-se agente duplo do Military Intelligence, 6 codinome Sunbeam. Gordievsky e Bromhead se encontraram novamente 3 semanas depois, desta vez em uma casa segura ou instalações clandestinas operacionais, que era um apartamento em um bairro residencial de Copenhague.
Bromhead disse que transferiria a responsabilidade do caso Gordievsky para Philip Hawkins, que falava alemão e poderia se comunicar melhor com ele. O encontro entre Gordievsky e seu novo responsável não foi como Oleg esperava. Ele foi interrogado por muito tempo sobre sua posição, os russos em Copenhague e o funcionamento da KGB. Durante esse primeiro encontro, Gordievsky aproveitou a oportunidade para expor as condições sob as quais concordaria em espionar para os britânicos. Primeiro, os colegas da KGB na estação precisavam de proteção. Além disso, ele não deveria ser gravado ou fotografado sem consentimento. E terceiro, não deveria haver troca de dinheiro. Gordievsky agia por convicção ideológica, não por ganância. Essas condições foram aceitas com relutância, mas a segunda, de não haver gravação secreta pelo oficial, não foi cumprida. Todas as reuniões foram gravadas. Hawkins e Gordievsky seguiram se encontrando na Casa Segura, 2 vezes a cada 2 meses, onde Gordievsky detalhou o funcionamento interno da KGB e seu papel nos últimos 10 anos. Em 1977, Hawkins transferiu a Operação Sunbeam para Geoffrey Guskett, agente da Movimento Revolucionário 6, com quem Gordievsky logo se deu bem. A Movimento Revolucionário 6 precisava ter cautela ao lidar com as informações de Gordievsky. Agir rapidamente ou expulsar muitos agentes da KGB mostraria a eles que haviam infiltrado. A Military Intelligence 6 não podia comprometer a fonte, pois Gordievsky era o oficial da KGB de mais alta patente a espionar para os britânicos. Só alguns agentes da Military Intelligence 6 e da PET foram doutrinados no caso Gordievsky, e as informações que ele passava eram rigorosamente filtradas antes de serem repassadas para pessoas fora desse grupo ou para outras agências. Gordievsky frequentemente contrabandeava microfilmes com memorandos, instruções, cartas e outros documentos secretos soviéticos da embaixada russa. Ele passava esses materiais para Guskert rapidamente. Guskert havia encomendado ao departamento técnico Movimento Revolucionário 6 a invenção de um pequeno dispositivo, capaz de copiar microfilmes em um tempo suficientemente curto para permitir que Gordievsky retornasse à embaixada com o microfilme original, sem levantar suspeitas. Com o tempo e a liberação de informações secretas da embaixada russa em Copenhague, Gordievsky relaxou as condições. Ele sabia que suas reuniões eram gravadas e revelou nomes de colegas da KGB e os spas ilegais que administrava. Ele também tinha dinheiro depositado em uma conta bancária em Londres para servir como uma contingência, caso as coisas dessem errado para ele. Nesse período, Gordievsky conheceu Leila Alieva, 11 anos mais nova e datilógrafa da Organização Mundial da Saúde. Eles se apaixonaram e iniciaram o caso extraconjugal de Gordievsky com sua futura segunda esposa. Durante 3 anos, Gordievsky manteve sua vida dupla até o fim de sua missão na Dinamarca em 1978. Voltar à União Soviética era um grande risco para Gordievsky. Embora ele não acreditasse que tivesse sido comprometido ou que sua identidade secreta como espião britânico tivesse sido revelada, se suas ações algum dia viessem à tona, certamente seria o fim de sua vida, e ele teria pouca chance de escapar da União Soviética. Apesar de ter recebido a oportunidade de desertar ali mesmo, Gordievsky recusou, sabendo que ainda tinha mais a oferecer ao Ocidente. Gordievsky, portanto, decidiu retornar à Rússia. Era hora de planejar o resgate e exfiltração de Sunbeam da Rússia, se preciso. E assim nasceu a Operação Pinlik. O resgate de Gordievsky da Cortina de Ferro foi planejado por Veronica Price, uma das primeiras mulheres oficiais da inteligência britânica. O plano dela era complexo e perigoso. Jamais um agente duplo da KGB foi exfiltrado do interior da Rússia, especialmente de Moscou. Cada detalhe do plano precisava funcionar como um relógio. Uma falha em qualquer elo poderia causar desastre, resultando na morte ou prisão de Gordievsky e talvez de seus ajudantes. O plano era o seguinte. Primeira etapa. O sinal.
Se Gordievsky achasse que corria perigo e quisesse ativar o plano de fuga, deveria esperar do lado de fora de uma padaria em Moscou às 19h30 de terça-feira, com uma sacola plástica da Safeway, boné e calça cinza. Um agente do Military Intelligence 6 observava toda terça nesse horário. O agente de plantão sinalizaria para Gordievsky segurando uma sacola verde da Harrods, comendo Kit Kat ou barra Mars e usando roupa cinza. Um breve contato visual seria feito, mas o agente não pararia e continuaria andando. Segunda etapa: a execução. 3 dias após enviar o sinal, Gordievsky pegaria um trem noturno de Moscou para Leningrado. De lá, ele pegaria um táxi até a estação de trem da Finlândia e seguiria de trem para Zelenogorsk, cidade na costa do Mar Báltico. De lá, Gordievsky deveria pegar um ônibus em direção à fronteira com a Finlândia, descendo em um ponto específico a 16 milhas ao sul de uma cidade chamada Varborg. Enquanto Gordievsky ia ao ponto de encontro, 2 agentes do Military Intelligence 6 deixariam Moscou em um carro com placas diplomáticas, já que esses veículos geralmente não eram revistados na fronteira russa. Se os agentes do Military Intelligence 6 saíssem de Leningrado na sexta tarde, chegariam ao ponto de encontro às 14h30 de sábado para encontrar Gordievsky. Os agentes deveriam usar itens de piquenique como disfarce para sair da estrada em um ponto aparentemente aleatório. Um dos agentes, ao abrir o porta-malas do carro, sinalizaria para Gordievsky sair do esconderijo e entrar no porta-malas. Gordievsky receberia um cobertor térmico para evitar detecção por câmeras infravermelhas e calor, além de comprimidos tranquilizantes. Os agentes do Military Intelligence 6 seguiram para a fronteira com a Finlândia, atravessando vários postos de controle e torcendo para que o veículo não fosse revistado. Ao cruzar a fronteira com a Finlândia, Gordievsky estaria livre e a Operação Pínlico concluída com sucesso. Simples, na verdade. Foi criado um segundo plano, caso Gordievsky precisasse avisar o movimento revolucionário 6 de Moscou. O plano novamente tinha 2 etapas. Primeiro, um agente disfarçado do movimento revolucionário 6 deveria esperar sob o relógio do Mercado Central de Moscou todo o terceiro sábado do mês, às 11 da manhã. O agente estaria vestindo uma peça de roupa cinza e carregaria a sacola da Harrods. Se Oleg quisesse mandar uma mensagem, chamaria a atenção do agente usando boné, calça cinza e a sacola plástica da Safeway. 3 domingos após o sinal, Gordievsky iria à Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, e subiria uma escada em espiral atrás do prédio às 3 da tarde. Nesse exato momento, um agente do Military Intelligence 6 vestido roupa cinza e carregando um objeto cinza desceria as escadas. Ao se encontrarem no caso Narose, Gordievsky entregaria uma mensagem escrita. O segundo plano acabou sendo elaborado demais, como veremos a seguir. Gordievsky e o Military Intelligence 6 decidiram que ele não espionaria em Moscou. Era simplesmente arriscado demais, e a possibilidade de manter o fluxo de informações que era possível na Dinamarca simplesmente não aconteceria. De volta à Rússia, Gordievsky disse que se divorciaria de Helena para casar com Leila. Essa decisão foi um golpe inevitável para sua carreira. A KGB era rígida sobre casamento e contra o divórcio. Para piorar, o fato de Oleg se envolver em um caso extraconjugal enquanto estava no exterior a trabalho era considerado extremamente antiético. Dramas também eram usados na arena competitiva da KGB por oficiais ambiciosos para eliminar concorrentes a promoções. Gordievsky e Helena, no entanto, seguiram adiante com o divórcio e Oleg se casou prontamente com Leila em uma cerimônia pequena e simples. Embora fosse oficial sênior da KGB, Gordievsky não tinha um papel específico nessa fase da carreira. O divórcio impediu sua promoção a vice-chefe do 3º departamento da 1ª diretoria principal. Ainda assim, ele planejava uma segunda missão no Ocidente, talvez na Inglaterra.
Para isso, ele mirou uma transferência para o departamento britânico da KGB e se matriculou em um curso de inglês. Ele concluiu isso em 2 anos. A vida pessoal de Oleg se estabilizou nesse período, quando ele e Leila tiveram 2 filhas, Maria e Ana. Apesar de Gordievsky não atuar mais como informante, o Military Intelligence 6 seguiu usando os dados que ele entregou durante seu tempo na Dinamarca. Os espiões soviéticos identificados por Gordievsky foram sistematicamente removidos de suas posições em vários serviços de inteligência ocidentais e foram expulsos ou julgados e presos. As agências de inteligência ocidentais tentaram ocultar sua fonte, mas a KGB continuou desconfiada. Rumores circulavam pela KGB sobre a presença de um infiltrado e Gordievsky vivia sob uma constante sensação de pressentimento, sem saber se alguma denúncia ou ato de descuido levaria a KGB diretamente até ele. No entanto, Gordievsky conseguiu sobreviver a esse período ileso e, em 1981, a oportunidade que ele esperava finalmente aconteceu. A aberta vaga na Embaixada Russa em Londres. Após tempo suficiente desde o divórcio, Gordievsky era o homem certo e assumiu o cargo. Enquanto o visto britânico de Gordievsky foi concedido em tempo recorde, houve alguns meses de atraso internamente dentro da KGB, enquanto vários departamentos faziam verificações sobre o histórico financeiro, médico e profissional de Oleg. Gordievsky aproveitou esse tempo para estudar política britânica e os arquivos da seção britânica da KGB. No fim de junho de 1982, a família Gordievsky foi para Londres. A posição oficial de Oleg na Embaixada de Londres era a de conselheiro. 3 coisas não o impressionaram na Grã-Bretanha: as ruas sujas de Londres comparadas a Copenhague, o apartamento em Kensington High Street e seus chefes na Embaixada Russa. Gordievsky enfrentou muita animosidade de seus superiores, conhecidos por serem mal-humorados e desagradáveis. Na segunda noite em Londres, Gordievsky ligou para um número secreto dado pelo movimento revolucionário 6 anos antes. Ele se reuniu secretamente com o Military Intelligence 6 e conheceu seu novo contato, chamado Jack. Jack teria a ajuda de Joan, na verdade Veronica Price, mente da Operação Pimlico. Em seguida, as operações de espionagem foram retomadas em escala muito maior, graças ao amplo acesso de Gordievsky a informações em sua posição sênior na Embaixada Russa. Como o microfilme não era mais usado, os documentos tinham que ser contrabandeados da embaixada até a Casa Segura Movimento Revolucionário 6. Oleg precisava garantir que retornasse rapidamente, para que nenhum documento fosse percebido como ausente ou para não levantar suspeitas. Como espião da KGB, Gordievsky recebia muitas informações secretas, geralmente inofensivas, para preencher seus relatórios. Isso impressionou os chefes de Oleg e ele seguiu como estrela em ascensão na KGB. A chegada de Gordievsky a Londres coincidiu mais ou menos com o início da Operação Ryan soviética durante a Guerra Fria. A ideia foi de Harper Paranoid, então chefe da KGB, e depois líder da União Soviética, Yuri Andropov. A designação operacional permanente para descobrir preparativos da OTAN para um ataque de mísseis nucleares contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como era conhecido pelo seu nome completo, tinha o objetivo de descobrir planos dos Estados Unidos da América e dos países da OTAN para lançar um ataque preventivo de mísseis nucleares contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na realidade, tais planos não existiam. A KGB buscava provas de um ataque que já considerava certo, levando ao desperdício de milhares de horas de trabalho e ao aumento das tensões entre Oriente e Ocidente, como não se via desde a crise dos mísseis de Cuba. Isso ficou claro durante o exercício militar da OTAN em 1983 em Weibel Archer. Enquanto tudo isso acontecia, Gordievsky teve um susto quando um oficial de inteligência britânico lotado na seção de contra-espionagem do Military Intelligence 5
tentou se tornar um espião pago para os russos. Michael Bettany colocou 2 cartas na caixa de correio da KGB à noite. Na primeira vez, ele revelou dados da inteligência britânica sobre todos os agentes da KGB conhecidos ou suspeitos em Londres. Gordievsky foi identificado no relatório vazado como grau 2, ou mais ou menos identificado como um agente da KGB. Por diversas razões, o residente da KGB, Guk, decidiu não agir ou responder às cartas. Esse desastre terminou favoravelmente para Gordievsky, já que o residente da KGB, Cook, foi declarado persona non grata pelos britânicos e enviado de volta para Moscou. Isso permitiu que Gordievsky fosse visto como substituto. Gordievsky voltou a Moscou em agosto de 1983 para férias com a família e discutir sua carreira. Nicolaus Griben era o superior de Oleg na época e disse a Gordievsky que tinha planos para que ele se tornasse o chefe da estação da KGB em Londres. Essa nomeação seria monumental para a carreira de Gordievsky e para a inteligência britânica, que teria acesso inédito a informações secretas da KGB. Essas discussões ocorreram junto com a chegada de Mikhail Gorbachev à presidência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes de ser nomeado secretário-geral do Partido Comunista, Gorbachev visitou o Reino Unido e se reuniu diversas vezes com a primeira-ministra Margaret Thatcher. Nesse momento, a União Soviética já perdia a Guerra Fria. A distância econômica, tecnológica e militar entre Oriente e Ocidente aumentava, e a visita de Gorbachev foi crucial para reconstruir as relações políticas entre Grã-Bretanha e Rússia. Gordievsky teve papel fundamental nas reuniões entre líderes mundiais. As informações que ele recebia da inteligência britânica, ele repassava para a KGB, conseguindo assim moldar a narrativa das discussões. É amplamente reconhecido que o sucesso da turnê de Gorbachev se deveu em grande parte à atuação política e à participação nos bastidores de Gordievsky. Naquele período, tudo ia muito bem para Gordievsky. Ele era o residente interino da KGB em Londres e diariamente minava os últimos vestígios da Rússia comunista. Então, como um raio em céu azul, em 16 de maio de 1985, ele recebeu um telegrama. Ele havia sido convocado de volta a Moscou. Por que Gordievsky foi chamado de repente a Moscou? Disseram-lhe que seu retorno era para confirmar oficialmente sua nomeação como residente, mas isso era desnecessário e incomum. Tudo sobre sua nomeação já estava discutido e acordado. Oleg sabia que não era uma instrução comum e temeu ter sido descoberto, achando que sua volta à Rússia seria a última. Mas quem o havia traído? Só algumas agências de inteligência britânicas, escandinavas e norte-americanas sabiam de sua existência e atividades, menos ainda conheciam seu nome real. Aldrich Ames, agente de contra-espionagem da CIA, tinha problemas com bebida e não conseguia sustentar os gastos extravagantes da segunda esposa. Ele se tornou um espião para a União Soviética no início dos anos 1980, por motivos que ele mesmo admitiu serem de ganho pessoal. Apesar de a CIA não ter recebido o nome de Gordievsky do Military Intelligence, 6 por meio de um processo de eliminação, triangulação e uma revisão minuciosa das denúncias que levaram à prisão e expulsão de espiões soviéticos, Gordievsky foi identificado como o provável candidato. Ames soube disso e em 13 de junho de 1985 revelou Gordievsky e mais 24 espiões ocidentais à União Soviética. Desertar agora seria mais fácil para Oleg. Ele serviu corajosamente ao Ocidente e assumir novas identidades sob proteção britânica não desonraria sua honra. Ele já fizera mais pela inteligência britânica na Guerra Fria do que qualquer espião antes dele, mas sabia que ainda podia contribuir mais. Ele estava prestes a ser oficialmente nomeado como residente da KGB na Embaixada Russa em Londres. Esse era o cargo mais alto que ele poderia alcançar na KGB e lhe daria acesso a informações ultra-secretas sem precedentes.
Apesar do receio de Gordievsky de que seus chefes soubessem de seu envolvimento com o movimento revolucionário, a situação podia tomar qualquer rumo. Talvez a reunião fosse mesmo para tratar de assuntos importantes com seus superiores. Talvez ele, em pouco tempo, voltasse para Londres e tivesse a oportunidade de continuar o trabalho ao qual havia dedicado sua vida. Gordievsky decidiu seguir as instruções. Ele não desertou e, após breve despedida da família, embarcou para Moscou. Ao voltar, Oleg logo viu que a casa fora arrombada pela KGB. A tranca que ele nunca usava estava fechada. Ele percebeu ali que o jogo acabou. Mas o quanto o KGB sabia, ele não sabia dizer. Gordievsky era então coronel da KGB e só seria preso quando houvesse provas claras de sua espionagem. Para Oleg, o fato de ainda não estar sentado em uma cela de prisão significava que a KGB não tinha conhecimento total dos detalhes de sua traição contra a União Soviética. Gordievsky se apresentou para o serviço na sede da KGB com grande apreensão. Após uma reunião tranquila com seu chefe Griben, passaram-se dias sem incidentes. Gordievsky foi convidado para passar o fim de semana na dacha do chefe, mas recusou. Depois, ele foi instruído a ir a uma reunião fora do centro da KGB, algo incomum, para tratar da infiltração de agentes de alto nível na Grã-Bretanha. Tudo isso era, claro, uma armadilha, e enquanto participava da reunião, 2 homens desconhecidos por Oleg se juntaram ao grupo. Gordievsky foi forçado a beber conhaque com o soro da verdade, iniciando um interrogatório de 5 horas. Ele não lembrava o que foi dito ou perguntado, mas achava que, mesmo exigindo confissão de espionagem britânica, não admitiu culpa. O interrogatório terminou quando Gordievsky desmaiou. Gordievsky acordou no bangalô, vivo, mas com uma dor de cabeça terrível. Ele voltou para casa e trabalhou no dia seguinte como se nada tivesse ocorrido. Ele foi chamado ao escritório de Griben, onde líderes da KGB lhe deram uma severa repreensão. Sua posição em Londres foi encerrada e, de forma estranha, ele pôde continuar na KGB, mas em um departamento não operacional. Gordievsky seguia protestando inocência, mas sabia que sua vida estava por um fio. A esposa e os filhos de Oleg foram transferidos de volta para Moscou logo em seguida. Leila suspeitava de algo, mas Gordievsky acalmava seus medos e seguia escondendo sua vida secreta dela. Com a carreira em ruínas e sua própria vida em risco, Oleg decidiu que não tinha outra opção a não ser iniciar a Operação Pínlico. As chances de fuga já eram mínimas, e ele sabia que envolver sua esposa e 2 filhas era impossível. Leila e suas filhas partiram para as férias de verão planejadas, com Gordievsky só conseguindo se despedir rapidamente da esposa quando ela entrou em um supermercado para fazer algumas compras antes das férias. Gordievsky voltou para seu apartamento e pegou um conjunto de instruções enigmáticas do plano de fuga escondidas em um de seus livros. Sua intenção era passar uma mensagem escrita para o agente do movimento revolucionário, que passaria por ele na Catedral de São Basílio. Paranoico e obcecado por sigilo, ele foi ao local do sinal perto da estação Kievsky, sempre seguindo um meticuloso dry cleaning, voltando pelo mesmo caminho e fazendo rotas sinuosas para despistar perseguidores. Ele foi ao mercado central de Moscou na hora marcada e ficou na calçada, enquanto limusines da KGB transportavam oficiais do Kremlin. Só podia esperar que um agente do Military Intelligence, notasse sua presença, com roupas cinzas e uma sacola da Safeway. Ele teve que esperar até 3 domingos depois pelo horário combinado em que um agente do Military Intelligence, faria o contato rápido, durante o qual ele passaria sua mensagem. Gordievsky novamente seguiu um processo cuidadoso de despistagem enquanto ia para o Museu Lenin, onde pretendia escrever a mensagem. Ele entrou no banheiro e escreveu uma nota breve. Estou sob suspeita e em apuros. Preciso de exfiltração o quanto antes. Atenção à poeira radioativa e acidentes de carro. Depois,
foi para a Catedral de São Basílio, mas ocorreu o desastre. A escada em espiral, onde o contato com a escova ocorreria, estava bloqueada por uma placa, andar superior fechado para a reforma. Gordievsky só podia se culpar por ter escolhido a Catedral de São Basílio como local do contato com a escova. A opção restante de Oleg era sinalizar formalmente para que seu plano de fuga fosse iniciado. Na noite de 16 de julho de 1985, ele foi ao local do sinal fora da padaria, usando roupa cinza e levando a sacola da Safeway. O sogro de Oleg o convidou para jantar naquela noite, servindo como pretexto para ele sair de casa. Gordievsky chegou cedo ao local do sinal e, para passar o tempo, foi a uma loja e comprou cigarros. Essa decisão quase se mostrou fatal porque ele não fumava. Arthur G., agente do Military Intelligence, 6 de plantão naquela noite, sabia da presença de Oleg. Os minutos se arrastaram até Oleg ver um homem de aparência britânica, com sacola verde escura da Harrods e comendo uma barra de Mars. Os dois homens trocaram um breve olhar. Oleg disse depois que sentiu como se estivesse tentando gritar com os olhos para o agente, mostrando que precisava de ajuda urgente. E foi isso, o sinal foi dado. Agora, Oleg tinha tempo limitado para fazer seus preparativos, o que incluía comprar uma passagem de trem para Leningrado, uma tarefa normalmente simples, mas que se tornou extremamente difícil devido à necessidade de despistar os agentes da KGB que seguiam cada um de seus movimentos. Ainda assim, ele comprou as passagens após novo processo de despiste, seguido de dias angustiantes até a tarde de sexta-feira, quando iniciaria sua viagem. Ele fez uma mala leve com itens essenciais em uma pequena bolsa de mão, fechou a porta do apartamento e partiu para a estação de trem de Moscou. Com a passagem de quarta classe, Oleg dividia o compartimento com até 6 pessoas. Ele tomou sedativos e dormiu às 9 da noite, acordando às 4 da manhã de sábado no chão do compartimento. Sob efeito de sedativos, ele caiu da beliche e cortou a cabeça. Ele parecia desarrumado e tinha sangue no rosto e na camisa. Ele definitivamente não passava despercebido. Ao chegar em Leningrado, Oleg foi de táxi até a estação Finlândia. Em vez de pegar um trem para Varborg e voltar ao ponto de encontro com o movimento revolucionário, ele decidiu, curiosamente, pegar 2 ônibus, um até Teriak e outro para Varborg. Ele finalmente chegou ao ponto de coleta às 11 da manhã de sábado, mas tomou outra decisão que, em retrospecto, foi extremamente perigosa. Para não ficar deitado em uma vala sob o calor do verão russo e ser atacado por mosquitos, ele caminhou até uma cidade próxima e conseguiu carona. Comprou almoço e 2 cervejas em uma cafeteria. No local, Gordievsky se assustou com 2 homens que pareciam agentes da KGB patrulhando a região em busca de fugitivos. Oleg saiu imediatamente da cafeteria sem olhar para trás. Agora ele estava a 20 quilômetros de distância do local de encontro e novamente pegou carona até ficar a uma distância caminhável do ponto de parada. Ele aguardou os resgatadores, que só chegaram por volta das 3 da tarde devido à necessidade de despistar os agentes da KGB e evitar serem detectados ao sair da rodovia. O grupo de resgate era composto pelo agente do Military Intelligence, 6 Arthur G. e sua esposa Raquel G. em um veículo, com o casal Rui e Carolina Ascot no outro. Foram necessários 2 carros, porque a inteligência ocidental achava que Gordievsky tentaria contrabandear a família da Rússia. Os resgatadores, cientes de que seus veículos diplomáticos estavam grampeados, evitaram conversas abertas e viajaram até a fronteira com a Finlândia, alegando que Raquel G. precisava de tratamento médico após simular uma lesão nas costas dias antes. Raquel iria ao médico pelas costas e depois o grupo aproveitaria o fim de semana em Helsinki, na Finlândia, para fazer compras. Rui e Carolina levaram o bebê de 15 meses na viagem, achando que isso ajudaria no plano ousado. Ao reconhecer G como o homem do ponto de sinalização, Gordievsky deixou seu esconderijo e, com pouca interação, entrou no porta-malas do segundo carro. O grupo retornou aos veículos e entrou na rodovia, passando despercebido pela vigilância da KGB. Em meia hora, o comboio cruzou 5 barreiras de fronteira.
Na penúltima, quase houve desastre quando oficiais russos trouxeram cães farejadores. Se eles detectassem o cheiro de Gordievsky no porta-malas, que sem dúvida estava cheirando muito forte naquele momento, seria o fim do jogo. Caroline Ascott, vendo o perigo, pegou um pacote de batatas fritas importadas de queijo e cebola, um aroma provavelmente desconhecido para os cães farejadores russos. Ela deu uma batata frita a um dos cães, que comeu rapidamente antes de ser puxado pelo treinador. Ainda não estavam fora de perigo e o cão continuava a circular ao redor do veículo. Com genialidade, ela tirou a filha do carro para trocar a fralda suja. Ela rapidamente jogou a fralda suja no chão, perto de onde o cachorro estava. A fralda fedorenta funcionou. O cão farejador se afastou ao sentir o cheiro ruim. O grupo foi logo depois autorizado a prosseguir e também passou pelo último posto de controle de passaportes. Eles conseguiram realizar o resgate mais ousado da Guerra Fria, exfiltrando um coronel da KGB do centro da União Soviética. Ao cruzarem a fronteira finlandesa em segurança, os carros pararam, abriram o porta-malas e um Oleg Gordievsky suado, claustrofóbico e apavorado saiu para o sol e céu limpo. A euforia de Gordievsky ao escapar da KGB e da União Soviética foi reduzida por ter deixado sua família para trás. Levou 6 anos e o fim da União Soviética para ele reencontrar esposa e filhos. Infelizmente, seu casamento não sobreviveu muito tempo depois disso, pois a pressão das circunstâncias e o passar do tempo com praticamente nenhuma comunicação tiveram um impacto evidente no relacionamento. Gordievsky seguiu servindo o Ocidente e aconselhando líderes mundiais sobre KGB, inteligência militar e espionagem. Em 2007, ele foi nomeado companheiro da Ordem de São Miguel e São Jorge, por serviços prestados à segurança do Reino Unido. A mesma honraria concedida ao espião fictício mais famoso de Ian Fleming, James Bond. Após fugir, Gordievsky morou por anos em uma casa segura em Londres sob forte proteção do governo britânico. Nos anos 2000, ele se mudou para um local desconhecido em Surrey. Sua vida segue ameaçada. Os envenenamentos em Salisbury de outros ex-agentes da KGB lembram Gordievsky que ele nunca terá a liberdade dos cidadãos comuns do Ocidente. No prefácio de 2018 da autobiografia de Gordievsky, publicada em 1995, Oleg lamenta o atual governo russo, dizendo que, embora não seja mais comunista, ainda é controlado pela antiga KGB e mantém sua busca autoritária por poder. Gordievsky cita as agressões russas no leste da Ucrânia, na Crimeia e na Síria como exemplos. Sem dúvida, Gordievsky deve estar mortificado pela contínua invasão russa à Ucrânia. Agora, aos 83 anos, Gordievsky continua vivendo na esperança de que mais pessoas no mundo venham a experimentar e desfrutar das liberdades democráticas defendidas pela maior parte do mundo ocidental. Sua contribuição ao esforço ocidental na Guerra Fria foi essencial. Todos que vivemos em sociedades democráticas hoje devemos gratidão ao homem que sacrificou tudo por suas convicções. A maioria das informações deste vídeo vem de 2 livros: a autobiografia de Gordievsky, Próxima Parada, Execução, 1995, e o best-seller de Ben McIntyre, O Espião e o Traidor, 2018. Não conseguiria fazer justiça a essa história em um só vídeo no YouTube, por isso recomendo fortemente esses livros para uma leitura emocionante e mais insights sobre a vida de Oleg Gordievsky.